E aí galera do YouTube, bacana? Bem-vindos ao canal Minha Oficina Minha Vida da VTEC. Vamos continuar hoje o nosso curso técnico mecânica automotiva. Estamos na 12ª aula e hoje nós vamos ver a disciplina de carrocerias. Pessoal, a parte de carrocerias dentro do curso técnico em manutenção automotiva é uma das disciplinas mais importantes. A gente precisa saber algumas informações sobre carroceria e a gente vai estar discutindo aqui dentro dessa videoaula e vocês vão entender no decorrer da videoaula por que é tão importante a gente conhecer de carroceria, ok? Então, eu vou passar para vocês informações extremamente importantes para vocês utilizarem aí, se você quer ser um mecânico ou se você é um usuário, para você não ser trapaceado por mecânicos, ok? Então, preste atenção, assista o vídeo até o final, vai vir muita notícia, muita informação bacana aqui, ok? Então, vamos começar, pessoal? Já que a gente está falando de carroceria, então, aqui uma curiosidade, eu fiz esse desenho aqui, daqui a pouco eu vou explicar o motivo, ok? Fiz o desenho para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Já que o assunto é carroceria, eu tenho uma coisa para dizer que existem dois tipos de carroceria. A carroceria que utiliza o sistema de monobloco e a carroceria com agregado no chassi. Então, existe uma diferença. Antes de falar da diferença, o chassi, hoje em dia, ele não é mais utilizado em carros de passeio, ok? Apenas em utilitários, aí que é para transporte de pessoas e cargas. Então, já faz muito tempo que o chassi deixou de ser empregado aí nos automóveis de passeio. O primeiro carro a utilizar o sistema monobloco foi esse aqui, que eu representei, que se chama Simca Chambord, e foi o primeiro veículo a usar tecnologia monobloco, em 1959. Então, pessoal, os engenheiros copiaram a ideia, que já era usada em aeronaves, e adaptaram e trouxeram para a indústria automobilística. E está sendo usado até hoje. Porém, na época de 1959 até hoje, 2015, houve diversas melhorias à medida que foi desenvolvendo a tecnologia para a criação dos monoblocos. Então, pessoal, antigamente os carros que usavam chassis eram compostos por duas vigas de ferro que eram sustentadas por vigas ligadas entre si por vigas metálicas. Aí você vinha e montava a carroceria em cima desse chassi. Qual que era a vantagem? A vantagem é que você poderia soltar a carroceria do chassi. Então você poderia trocar a carroceria mantendo o chassi. Ou você retirava a carroceria para trabalhar no chassi separadamente. Então era mais fácil de corrigir problemas estruturais, porque você tinha condições de sacar a carroceria do chassi, o que não acontece com o monobloco. Então, pessoal, essa estrutura era muito pesada, a estrutura de chassi era muito pesada. Então, por isso que os engenheiros utilizaram o recurso que era usado em aeronaves, que eram bem mais leves. E, além de ser leve, ele era mais seguro para os habitantes, que usavam os habitáculos aqui. Então, pessoal, o chassi ele era muito pesado. Então, ele prejudicava o desempenho do automóvel e na questão de velocidade e de consumo. Então, além de que o monobloco ele era mais seguro para o integrante
que utilizavam veículos e seus passageiros. Porque o monobloco ele tinha capacidade de absorver o impacto para si e não transmitir para os integrantes do automóvel. Eu vou explicar como que isso funciona. Então, os veículos de passeio hoje utilizam o monobloco, que na verdade são painéis soldados entre si que formam a carroceria completa. Então você não tem o chassi, você tem as longarinas, ok? Então, como eu já disse aqui, as longarinas hoje, pessoal, se você abrir o capô do carro, você vai ver duas travessas que ligam o vão aqui do paralama, do para-choque, na verdade. Então você vai ver duas travessas e ela tem uma espécie de uma parte sanfonada. Para que isso? Para que quando o carro, o automóvel, sofreu uma colisão frontal, essa sanfona aqui, que é feito proposital, ela vai absorver esse impacto e não vai transmitir com intensidade para os ocupantes do veículo. Então é uma forma de segurança, o que não ocorria antes com o chassi. O chassi era um material mais duro, embora possuísse baixo teor de carbono, no ácido carbono. Ele era maleável para que pudesse ser flexível e não deformasse conforme o ambiente que o carro rodasse. Conforme a condição do terreno, ele não se alterar plasticamente. Então ele tinha uma flexão, flexionava e voltava à posição inicial de retorno ali, sem empenos, ok? Então, pessoal, o sistema monobloco hoje, na tecnologia atual, a partir da evolução dos anos 50, começo dos anos 60, ele foi muito trabalhado e muito estudado para que fosse mais seguro para o ocupante do veículo. Então, por exemplo, os carros da Volkswagen, eles não utilizam o peito de aço ou protetor de cárter, depende da região do país. Aqui é conhecido como protetor do cárter ou peito de aço. Ele não possui essa peça aqui. Por quê? Em uma colisão frontal, todo o circuito de defesa contra o impacto, se você tiver uma peça aqui extremamente rígida, ela vai atrapalhar o desempenho e a função do monobloco durante a colisão, a tendência aqui, olha, a frente do automóvel, se for uma colisão frontal, ele tende a baixar. Ou seja, o motor, não é que o motor vai cair no chão e soltar. Essa parte ela vai descer e vai trazer toda a pressão da colisão para baixo do veículo. Então por isso que não tem essa peça rígida. A Volkswagen decidiu abolir essa peça. Claro que fica mais exposto o cárter do automóvel, uma peça extremamente importante do motor que não pode ser danificada. Mas é melhor você manter a integridade do ocupante do que você preocupar com uma peça em si do automóvel. Então, se você tem aí um veículo aí da Volkswagen e ele não tem o peito de aço, isso é proposital, tá, ok? E você deve respeitar e não instalar aí por conta própria. Então,
O monobloco aqui, não só as longarinas, mas toda a chapa, ela tem, o design dela é todo feito para, em caso de colisão, tender a frente a baixar. A frente vai vir para cá. Vai fazer isso aqui, ó, pessoal. Vai sanfonar. Essa parte aqui vai absorver o impacto. Claro que o ocupante do veículo não vai estar isento da ação aqui da batida. Porém, se você comparar com um carro antigo, o impacto aqui dentro vai ser bem menor que o impacto com um carro que não utiliza a tecnologia de hoje, que está bem aperfeiçoada. Então essa parte aqui, ó, vai tender a baixar, aqui vai dobrar, e o ocupante aqui não vai sofrer um impacto total. Mas assim, vai receber um impacto, mas não tão grande como seria um carro mais antigo. Então, pessoal, às vezes você vê o pessoal falando, ah, mas os carros antigos, a lata era mais espessa, era mais grossa, eram carros de verdade. Hoje em dia são folhas de papel. Bom, eu concordo que as chapas dos carros de hoje, realmente elas são mais finas mesmo. Mas isso é proposital. Às vezes as pessoas dizem que é para reduzir custo no valor da fabricação do automóvel. Mas na verdade não é esse o objetivo de ter as chapas lataria mais fina. E eu vou explicar por quê. Vou dar um exemplo aqui, pessoal, do Opala, por exemplo. O Opala também é monobloco, mas é um carro mais antigo. Não que seja ruim, eu não estou comparando com os carros de hoje. É apenas um exemplo. Não que o Opala seja ruim ou seja superior, é apenas um exemplo, ok? O Opala, pessoal, ele tem a chapa dele, que é de aço 18. O Uno, outro exemplo, pessoal, chapa 21. E o 18 aqui é mais ou menos 1,71 milímetros. Pessoal, então, o exemplo aqui, o Opala, ele tem, é só um exemplo, hein? O Opala, ele usa, na maioria da sua constituição aqui, da carroceria, chapa 18. A chapa 18 tem espessura de 1,71 milímetros, mais ou menos, ok? Já o Uno, a chapa é número 21, mais fina. A chapa 21, bem mais fininha aqui, ela tem a espessura de 0,75 milímetros, mais ou menos. Veja que é quase a metade, ok? Do Opala. Então, só que na verdade, essa chapa aqui, olha, 21 do Uno, ela é mais cara que a chapa 18 do Opala, que é mais espessa. Por que que é mais caro? Porque essa chapa aqui, ela é uma chapa tratada quimicamente. Então ela é galvanizada, ela tem um tratamento químico anticorrosivo que a torna muito cara em relação às chapas antigas que não tinham o tratamento químico adequado para a época. Ok? Vocês podem ver que os carros mais antigos, eles corroem a lata com mais facilidade. O Fusca, o Chevette, o Opala, o Fit 147, o Golzinho. Você pode ver que esses carros mais antigos, geralmente eles já passaram por manutenção aí na carroceria devido à corrosão. O que não acontece mais nos carros atuais. A não ser que seja um carro de litoral. Aí já é mais agressivo o ambiente. Mas, fora isso, essa chapinha fininha aqui, olha, do Uno, ela é mais resistente à ação do oxigênio no ar, que é o que causa corrosão. Entenderam? Então, o motivo dessa chapa ser fina
nos carros de hoje é exatamente isso aqui que eu expliquei. Para você ter condição de criar uma configuração aqui do monobloco que vá, em situação de colisão, absorver o impacto para si e não transmitir para os ocupantes dessa parte aqui, que é o habitáculo. Então, esse integrante aqui, no momento da colisão, ele não vai sofrer um impacto tão violento. Ele vai ficar, não vai ter a integridade comprometida também à medida que for a colisão, né? Se for uma colisão muito forte, aí não tem jeito, né? Mas se você comparar esse carro aqui, vamos supor que é um carro aí atual, um Siena novo. Se você comparar a colisão desse carro com um mais antigo, por exemplo, um Escort, é totalmente diferente. Esse carro aqui ele é mais seguro para o ocupante, guardadas as devidas proporções. Um Escort é mais antigo, hoje a tecnologia está mais avançada, por isso esse carro é mais seguro. Não estou comparando, ok, pessoal, se é melhor ou pior. Só estou fazendo a comparação de segurança. Então, esse carro aqui vai ser mais seguro por esses aspectos aí. Então ele precisa de uma chapa mais fina. O Escort, por exemplo, eu já vi um Escort com o motor lá no banco de trás, depois de uma colisão. Claro que foi uma colisão bastante forte. Se o motor foi para o banco de trás, imagina quem estava aqui, né? O que deve ter acontecido com esse camarada. Então, assim, foi muito forte e provavelmente ele não deve ter resistido. Agora, os carros de hoje, os carros Fiesta, os carros novos e atuais, eles tendem a baixar a frente vai descer. Então não vai acontecer o que acontecia antes de um motor ir lá para o banco de trás. Então esse carro aqui, atual, e à medida que o tempo vai passando, vai evoluindo mais ainda. E ele é mais seguro, ok? Então não é por causa de redução de custo que as montadoras afinaram bem a chapa dos veículos. E já que a gente está falando de chapas e de corrosão, pessoal, então vocês devem evitar algumas coisas. Por exemplo, vamos supor que esse carro aqui bateu e ele vai passar por uma reforma aqui na parte dianteira dele. Então ele vai ser lixado, ele vai ser repintado, vai passar o primer, vai passar a massa sintética e vai lixar e vai restaurar a frente aqui. Bom, existe um produto que chama-se Wash Primer, que ele é fundamental para a manutenção e a restauração ali da carroceria. Por quê? Esse produto ele substitui e refaz a galvanização da chapa. Então, se o seu carro sofreu aqui um lixamento, vamos supor, o lanterneiro funileiro realizou o lixamento aqui para poder refazer essa parte da lataria. Se ele aplicar apenas o primer e a pintura por cima, essa parte aqui, olha, ela vai sofrer a ação da oxigenação do ambiente e vai, com o tempo, oxidar e vai criar uma corrosão. Então não vai durar muito tempo. Não vai estar protegido não vai estar protegido da mesma forma que o restante do veículo. Porque ele foi lixado, eu tirei o tratamento todo químico da chapa, você aplicou apenas o primer e pintou, então você perdeu as propriedades das chapas originais. Você deve sempre exigir para o funileiro
aplicar o Wash Primer depois do lixamento. Ele aplica o lixamento, aí depois ele aplica o Wash Primer, que é diferente de primer, tá? O primer é uma coisa, o Wash Primer é outra coisa. Então ele vai aplicar o Wash Primer, depois ele vai passar a massa sintética, lixar, aí depois que ele vem com o primer, que é para absorver melhor a tinta, aí depois ele pinta. Então sempre, pessoal, exijam em todos a manutenção que for realizar lixamento de qualquer parte da lataria, exija o funileiro usar o Wash Primer, que não é caro e você vai resgatar o tratamento químico que foi dado na lataria. Nem é o fabricante que faz esse tratamento. E sim, não é o fabricante, a fábrica de automóveis, sim o fabricante do aço. Ele já trata e já manda a chapa para a fábrica já tratada. Então, esse produto aqui é para resgatar o tratamento químico, indispensável. Se você não utilizar, com o tempo o carro vai ter corrosão, vai aparecer aquelas maresias e aquelas ferrugens lá horrorosas. Ok? E outra coisa, pessoal. Outra coisa importante. Toda manutenção que você for fazer também na carroceria ou em partes metálicas, partes de metal, aço, ferro, não deixem utilizar aquela solda que são 2 cilindros, uma de acetilênio e a outra de oxigênio, que é a solda oxi-acetilênio. Jamais usem essa solda em carros. Por quê? Porque ela tem oxigênio na composição. E o que causa a corrosão é o oxigênio. Então você deve evitar solda de oxigênio. Isso aqui, pessoal, esse desenho aqui é um carro visto por baixo. Suponha que você está dentro de uma vala e o carro está por cima de você aqui. Aqui é o cano de descarga representando, aqui é a caixa de roda, você está vendo o carro por baixo. Depois eu vou explicar esses furos aqui. Por enquanto eu vou explicar a questão ainda da solda. Tem gente, pessoal, que vai trocar uma peça do escapamento, que não é recomendado pelo fabricante. O fabricante, todas as montadoras recomendam você trocar sempre o escapamento inteiro e nunca trocar partes, mas ninguém segue essa recomendação. Então, já que dá para usar também, assim, dá para você trocar partes do escapamento. Não tem necessidade de trocar tudo, mas o fabricante recomenda. Então, toda vez que você for soldar essas partes, você tem que pedir o mecânico lá, ou o reparador de escapamentos, para utilizar a solda MIG e jamais utilizar essa solda oxo-acetilênio. Se você vê o cara arrastando no carrinho lá aqueles 2 cilindros, um verde e um vermelho, para realizar a solda, não deixam. Nem que vocês paguem um pouquinho mais caro, mas peça para usar a solda MIG. Por quê? A solda que você fizer aqui com esse recurso aqui de solda oxo-acetilênio, rapidinho, em breve, vai oxidar e vai quebrar novamente. Não vai durar nada. Então é uma solda barata que não é recomendada para usar em nada no carro. Não só escapamento, como em nenhuma parte você deve usar isso aqui. Você soldando com isso daqui, o oxigênio do cilindro aqui, que é a composição da solda, que você tem o combustível, acetilênio, mais o oxigênio para dar a combustão. Esse oxigênio, ele vai, com o tempo, criar uma corrosão imensa aqui, vai furar e não vai durar nada, ok? Então, é só uma curiosidade também, evitem usar isso daqui. E é o que mais eles utilizam, porque é um recurso mais barato. Só que é um barato que vai sair caro depois para o proprietário do automóvel.
ok? E nós vamos ser técnicos, a gente tem que saber que não devemos utilizar esse tipo de tecnologia de solda. Bom, a gente já falou de solda, agora a gente vai falar um pouquinho de reparação da carroceria. Voltando aqui ao assunto da carroceria. Como eu disse, pessoal, isso daqui é a representação da parte de baixo do carro, parte inferior do carro, e a gente está de baixo olhando para cima. Se você reparar no seu carro, ele tem diversos furos. Esses furos na própria carroceria. Para quê? Existe um controle dimensional que a gente pode estar fazendo para conferir a integridade da estrutura do carro. Para que a gente deveria fazer isso? Bom, se você leva o seu automóvel para fazer lá o alinhamento das rodas, e o mecânico ou o reparador ele vai te dizer que você deve fazer cambagem em uma das rodas porque não está dando alinhamento. Bom, eu não vejo nessas oficinas uma ferramenta, um instrumento que se chama régua telescópica. Essa régua telescópica ela serve para você checar a simetria da carroceria. Você nunca deveria fazer cambagem sem antes aferir a simetria da carroceria. Eu vou explicar. Às vezes acontece de o carro já sofreu uma colisão, o funileiro fez a manutenção, reformou a carroceria. Aí o carro ficou bonito, porém o carro perdeu a simetria. Ele está um pouco empenado. Aí você vai fazer o alinhamento, o que acontece? Vai dar lá cambagem. E essa cambagem, o mecânico ou o reparador, ele vai tentar corrigir com o empeno da suspensão. Ele vai empenar a suspensão para corrigir o empeno da carroceria em si. Porque ele não quer nem saber o que está acontecendo de fato aqui. Ele quer alinhar a roda. E isso é extremamente errado. Não deveria acontecer. Como que é essa régua, pessoal? Existe uma régua que chama régua telescópica, que ela é mais ou menos isso aqui, ó. Então aqui na ponta ela tem essa haste com a ponta fina, e aqui também tem uma haste com a ponta fina. Ela tem uma amplitude aí de mais ou menos 3 a 3,5 metros o tamanho dela aqui. Porém ela fecha e abre. Ela tem as divisões aqui, ó. E aqui tem a escala em milímetros, ok? Em cima dessa régua tem um nível como se fosse de pedreiro mesmo, com uma bolinha de ar, um líquidozinho. Aí conforme você posiciona ela, se ela estiver 180 graus, a bolinha de ar vai estar exatamente no traço. Então ela está nivelada. Aí você vai encaixar essa régua aqui nos furos e vai ver qual que é a medida. E você, com o catálogo do fabricante, do automóvel, você vai ter as medidas simétricas para conferir se a estrutura está íntegra, se está dentro da recomendação. Então essa régua ela fecha, que é para você medir daqui até aqui, você consegue medir daqui até aqui, você consegue medir daqui até aqui. Então uma régua que fecha, ela retrai e avança. Mas sempre vai ter lá a escala, não vai interferir no tamanho da régua. Você consegue ver, ela vai ter um reloginho aqui, ó. Aí você vai vendo aliás, é um ponteirinho, né? Você vai ver a medida através daqui, porém ela pode expandir ou retrair. É uma régua bacana que todo mecânico que trabalha com alinhamento, balanceamento deveria ter esse instrumento aqui, ó. Por quê? Quando
Quando o reparador confirmasse que não há simetria na carroceria, ele deveria evitar essa cambagem, ele não deve fazer a cambagem, e ele deveria recomendar o proprietário do automóvel levar o seu carro até uma mesa alinhadora. O que é essa mesa alinhadora? Tem que desmontar o carro todo, deixar somente o monobloco, você instala lá na mesa alinhadora, a mesa alinhadora vai fazer o controle dimensional todo, através de sensores, e à medida que tiver o empenho, ela vai corrigir. É um processo extremamente caro. Porém, é melhor do que você fazer uma cambagem empenando uma suspensão para corrigir um erro da estrutura. Você vai criar dois defeitos no carro. Esse carro com cambagem e estrutura torta, ele nunca mais vai curvar nem frenar da forma como saiu de fábrica original. Então você vai ter um carro que não vai estar seguro, um carro que você não vai ter confiança. Então a informação que eu queria passar era essa, que a régua telescópica é extremamente fundamental para a oficina que trabalha com alinhamento e balanceamento. Bom, pessoal, então eu acho que nós já falamos aqui de tudo sobre carrocerias, né? Ok? Então, pessoal, vamos ficar por aqui. Foi mais uma aula hoje aí da AVTech. Espero que vocês tenham gostado. Se puder, dê um like. E se inscreva no canal. Que eu fico muito orgulhoso toda vez que eu vejo lá mais um inscrito, mais um inscrito. Fico muito orgulhoso de ver que nossas aulas aí tá agradando o público. Ok, pessoal? Então essa é a 12ª aula. Já vem a 13ª. E nós vamos fazer um curso aí completo, hein? A próxima disciplina a gente vai falar sobre óleo, gasolina e aditivos. Vai ser muito legal. A gente vai conversar muito sobre esse tema, que é um tema assim, polêmico aí. A gente vai esclarecer tudo certinho, você vai tirar todas as suas dúvidas. Ok, pessoal? Abração, obrigado por assistir e até a próxima.